Olá, turma, como estão todos? Mais um encontro aqui no nosso canal Leitura Educa para falarmos sobre literatura brasileira, certo? Darmos continuidade a esse nosso panorama, a um resumo da literatura brasileira, certo? Não nos estendemos muito nas escolas literárias e trazemos apenas um resumo que irá ajudar muito a você que vai buscar um vestibular, que está buscando futuramente um Enem, certo? E outras provas. Aí nós temos como ajuda essa série do canal Leitura Educa, certo? Que é o panorama da literatura brasileira. Hoje vamos trabalhar com o modernismo, ok? Mas antes de mais nada, vamos àquela nossa vinheta. Certo, turma? Antes de darmos prosseguimento, aquele velho aviso, se você chegou aqui, se inscreve no canal, ajuda o canal, torne o canal pertinente, ok? Não lhe custará nada. Deixa aquele seu joinha nos vídeos que irá nos ajudar muito e marca o sininho se quiser saber sobre novos vídeos, beleza? Fazendo isso, você vai estar nos ajudando e muito. Bom, já falamos aqui na aula anterior do pré-modernismo, de um período que não foi considerado muito uma escola literária, e sim um momento em que nós tivemos vários autores, vários gêneros buscando algo novo, em contrapartida ao que vinha acontecendo no seu período. Na questão literária, em contrapartida a um parnasianismo, a um surrealismo, certo? Nós tivemos aí os autores pré-modernistas. E agora chegamos no ano de 1922 e temos um grande acontecimento que é a chamada Semana de Arte Moderna, que irá dar início ao nosso modernismo no Brasil. Mas vamos àquele slide que irá nos ajudar mais, ok? Bom, temos aí. Então, como foi dito, a Semana de Arte Moderna foi um encontro de alguns autores. Nós tivemos aí o envolvimento tanto de literatos, como poetas, escritores, como também artistas plásticos, certo? O movimento modernista, nós vamos ver que ele é um movimento não apenas na literatura, mas também nas artes plásticas. E essa Semana de Arte Moderna, que vai acontecer no Teatro Municipal em São Paulo, ela vem para trazer a ruptura com tudo que é antigo, certo? Ela vem ser esse marco de novidade. Nós temos aí, como é que se diz, o modernismo no Brasil, ele vai começar em 22, com a Semana de Arte Moderna. Mas não se tem bem ao certo quando foi que ele acabou esse movimento e quando começou o que é contemporâneo, ou se realmente ele acabou, se não perdura por aí. Há essa confluência, esse conflito entre muitos pensadores, ok? Então vejam só, nós temos aqui um pouco das características desse momento. Nós vamos ter ruptura com os modelos artísticos convencionais. É um momento em que vai ter a grande ruptura na música, na dança e em outros casos. Nós temos a busca de uma independência cultural, ou seja, divisão entre fases. Nós vamos ver que o modernismo no Brasil ele vai ser dividido em fases. Nós vamos, inclusive, nós estamos aqui na primeira fase, que ela começa em 22, certo? A semana vai reunir música, dança, exposição e recitação de poemas. Vai ser um momento de grande efervescência, com o evento sendo ovacionado, sendo vaiado, tudo porque vai ser aquela ruptura e muitas críticas da sociedade com relação a esse movimento. Nós vamos ter aí o resgate das raízes culturais brasileiras, eles vão buscar, é por isso que esse momento vai ser chamado também, essa primeira geração, essa primeira fase, melhor dizendo, do modernismo, ela vai ser essa chamada fase heróica. Nós vamos ter a crítica à realidade brasileira, a oposição, como eu já disse, ao parnasianismo e ao academicismo. Ou seja, eles vão buscar uma linguagem nova, uma linguagem livre, uma linguagem do povo, temáticas novas,
certo? Nós vamos ter a experimentação estética, nós vamos ter os versos livres e brancos, ou seja, sem rimas e outras. Então nós vamos ter uma total atmosfera de liberdade, de experimentação nessa Semana de Arte Moderna, que dá início à primeira fase do modernismo no Brasil. Bom, aí é como eu já disse, essa primeira fase ela vai ser denominada fase heróica. Por que fase heróica? É o momento em que eles enfrentam a tudo e a todos em busca do que é o novo, certo? Nós vamos ter o enfrentamento, a Semana de Arte Moderna em si já é um momento de enfrentamento com a sociedade, a publicação de determinadas obras, ela já vai ter aquele enfrentamento com a sociedade, ela já vai ter aquela resposta negativa de grande parte da sociedade. Renovação estética, como eu falei para vocês, a quebra de padrões. Nesse momento nós vamos ter a quebra de todos os padrões existentes, a liberdade formal. Agora o autor, o artista plástico, ele vai ter aquela liberdade de escolher a temática, a forma como ele vai produzir. E a temática vai ser cotidiana, eles vão buscar muito a temática cotidiana do dia a dia. Essa primeira fase, como está descrita aí, ela começa em 22, com a Semana de Arte Moderna, e termina em 1930, certo? Ou seja, ela vai abrir espaço para uma nova temática, uma nova fase no modernismo, a partir de 1930. Nesse período também nós tivemos vários grupos diferentes, nós que montaram seus manifestos modernistas. Nós temos o manifesto da poesia pau-brasil, o movimento antropofágico, né, que visa o que? Visa acabar com tudo que não é brasileiro, tudo que não é moderno, tudo que não é novo, acabar com aquilo o que é passado, destruição total do que é passado. Temos o movimento verde-amarelismo, né, que também é conhecido como Escola da Anta, certo? Então esses são alguns movimentos que vão acontecer nessa primeira fase do modernismo no Brasil. Principais representantes dessa primeira fase nós vamos ter na literatura Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchio, Tarsila do Amaral, Anita Mafaldi e Manuel Bandeira. Esses vão ser os principais representantes desse momento na nossa literatura, certo? É o que nós vamos ter um Manuel Bandeira, um Oswald de Andrade, com toda a sua irreverência, toda a sua sabedoria, a busca, ou Mário de Andrade mesmo, o seu estudo por a cultura brasileira, aquela cultura mais arcaica, aquela cultura mais raiz, certo? Oswald de Andrade com sua crítica social, certo? Então nós vamos ter tudo isso aí nessa primeira fase. Esses são os principais representantes da primeira fase. Nós tivemos também algumas revistas que divulgaram esse movimento. As duas mais importantes é a Claxon e a Revista de Antropofagia. Foram que reverberaram, mostraram um pouco mais desse movimento e das características desse movimento para o Brasil. Essas duas revistas. Bom, aí aqui eu trago um exemplo de um poema de Mário de Andrade, bastante conhecido, que em outro momento nós vamos trabalhar melhor a obra dele, que é uma obra riquíssima. Inclusive tem vídeos aqui no canal mostrando um pouco da sua obra, trazendo uma coletânea de livros, dos livros mais importantes dele, certo? E nós vamos trabalhar melhor as características, a biografia desses autores em uma outra aula, porque é como eu disse, são autores que merecem um destaque maior, por conta da sua riqueza. Mário de Andrade mesmo, a riqueza que ele traz cultural, a descrição do nosso país, ela é riquíssima, não cabe apenas em uma aula. Então nós temos aqui um exemplo de um poema dele que é Moça Linda, Bem Tratada. Moça linda bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor, grã fino do despudor, esporte, ignorância e sexo, burro como uma porta, um coió, mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros, burra como uma porta, paciência.
plutocrata sem consciência, nada porta, terremoto, que a porta de pobre arromba, uma bomba. Certo? Então aí nós vamos ver um pouco a crítica a esse costume social, a essa questão do que era tradicional naquela época. Outro grande representante e que trabalha muito essa questão do cotidiano, da crítica social, de trabalhar a linguagem do cotidiano, essa nova linguagem para a literatura, muito longe do que era o que estava vigente no momento, o parnasianismo e outra, é o nosso Oswald de Andrade, certo? Aqui eu trouxe dois grandes exemplos da sua poesia. Primeiro, pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira diz todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Certo? Então nós vemos aí essa eloquência, a utilização da linguagem mais popular, mais cotidiana, né? Em detrimento da questão da linguagem mais gramatical, a linguagem mais dentro das regras gramaticais, das normas, ok? E temos aqui logo abaixo o outro poema dele, Erro de Português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português, acabou cortando ali embaixo. Então, gente, nós temos aí uma crítica a essa questão da vinda dos portugueses, da cultura portuguesa como é que se diz, tomou as terras brasileiras, né, padronizou a cultura brasileira. Então já é essa busca por uma cultura tipicamente brasileira, fora um pouco do que é europeu, certo? Então nós vemos aqui essas características na obra de Oswald de Andrade. Nós vamos ver um pouco dessas características desse período, que é essa crítica social, essa busca por trabalhar o cotidiano, o dia a dia, certo? Então essa primeira fase do modernismo, ela vem como uma fase heróica, a fase de ruptura, de quebrar os conceitos, quebrar os padrões. Esses autores dessa época trabalham isso. Certo? E aí nós vamos agora, na próxima aula, nós vamos trabalhar a segunda e a terceira fase do modernismo, ok? Vamos trabalhar um pouco dela. Aqui nós vimos a origem do modernismo no Brasil e a sua primeira fase, as suas principais características, certo? Lembrando que nós trabalhamos aqui de uma forma mais resumida. Futuramente teremos aqui um curso específico de literatura brasileira e mais aprofundado, literatura brasileira e literatura portuguesa. Lembrando que o canal ele está passando por transformações. Mais para frente, início do ano que vem, nós vamos estar em outras redes sociais, vamos estar expandindo um pouco mais o nosso trabalho, certo? Próxima aula, segunda e terceira fase do modernismo no Brasil. Ok, gente? Um abraço e até o nosso próximo encontro.